Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada hoje é através das derrotas russas ao longo da história. Ao longo da história da humanidade, a guerra sempre esteve presente. Dos conflitos medievais às grandes guerras mundiais, os seres humanos sempre se envolveram em muitas batalhas. Esses conflitos ajudaram a moldar o mundo e afetaram todos os alicerces sociais, levando à subjugação de inúmeros povos e à ascensão de reinos, países e impérios. Nações como a Alemanha, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra sempre tiveram uma grande tradição militar, porém, uma nação especificamente tende a ser lembrada quando pensamos em guerras e em grandes vitórias: a Rússia. Esse colosso, ao longo dos séculos, conquistou vitórias espantosas, mesmo em momentos de inferioridade numérica, ou enfrentando um inimigo muito mais bem preparado. Das tropas de Napoleão Bonaparte às divisões Panzer de Adolf Hitler, nunca houve um país que pudesse conquistar a Rússia. Entretanto, a história da Rússia nas guerras não é apenas de triunfos. Esse país também sofreu grandes derrotas ao longo dos séculos. E neste vídeo irei lhe mostrar algumas das maiores derrotas militares da Rússia. Um dos maiores adversários da Rússia no século XVIII e XIX foi, sem sombra de dúvida, os franceses. E Napoleão Bonaparte pagou um preço alto ao invadir a Rússia. Um livro muito bacana é esse, 1812, A Marcha Fatal de Napoleão rumo a Moscou, que mostra as dificuldades que o general francês teve ao invadir a gigantesca Rússia. Mas antes da invasão de 1812, Napoleão impôs aos russos uma grandiosa derrota na Batalha de Austerlitz, numa região onde hoje é a República Tcheca. Quando colocamos Napoleão e Rússia numa mesma frase, sempre tendemos a pensar na desastrosa investida da coalização francesa contra os russos, a invasão da Rússia em 1812, que levou à destruição quase que por completo de uma força de 600 mil soldados franceses que padeceram de fome, tifo e frio no terrível inverno russo. Contudo, os russos não tiveram apenas vitórias contra o líder francês. A maior vitória de Napoleão e, consequentemente, uma das mais humilhantes derrotas russas aconteceu na Batalha de Austerlitz. Desde o final do século XVIII, as guerras revolucionárias francesas agitaram toda a Europa. Uma primeira coligação das monarquias foi derrotada em 1797. Uma segunda coligação dos países monarquistas interessados em destruir as ideias revolucionárias francesas também foi derrotada em 1801. Com o Tratado de Amiens, em 1802, a Europa se pacificou. No entanto, logo a fumaça da guerra surgiu no horizonte. Foi formada então uma terceira coligação que incluía a Grã-Bretanha, a Áustria e a Rússia. Nessa época, o exército russo era dominado pela aristocracia e o soldado comum passava por uma formação dura, sofrendo castigos físicos para serem disciplinados. Muitos oficiais inferiores tinham treino deficiente e dificuldades em levar os seus comandados a executarem manobras complexas numa batalha. O ponto forte do exército russo era a artilharia, muito eficaz. No entanto, o sistema de abastecimento deste exército imperial da Rússia dependia de um apoio dos austríacos. Foi nesse contexto que os russos se envolveram na Batalha de Austerlitz, também conhecida como a Batalha dos Três Imperadores. Esta foi uma das maiores vitórias de Napoleão Bonaparte, com o Império Francês derrotando a terceira coligação. A batalha ocorreu no dia 2 de dezembro de 1805, e Napoleão derrotou o exército austro-russo liderado pelo czar Alexandre I da Rússia e pelo imperador Francisco II da Áustria. Esse confronto teve lugar perto de Austerlitz,
a cerca de 10 quilômetros da cidade de Brno, na Morávia, hoje parte da República Tcheca. Essa batalha é considerada como uma das maiores lições de estratégia militar de todos os tempos. No final de 1805, durante seu avanço sobre a Europa Central contra as forças russas e austríacas, Napoleão já havia conseguido conquistar a cidade de Viena, e após essa conquista, o imperador continuou seu avanço. Contudo, ele enfrentava uma quantidade enorme de problemas, que iam de desvantagem numérica à dificuldade de conseguir suprimentos, e partiu para o tudo ou nada. Sabendo que estava em desvantagem, ele montou uma das mais brilhantes armadilhas da história das guerras. Abrindo mão de sua posição privilegiada no topo do Monte Pratzen, posicionou seu exército mais abaixo e enfraqueceu seu flanco direito, atraindo a coalizão russo-austríaca, o que expôs o centro dos exércitos adversários de Napoleão. A chegada de 7.000 soldados, comandados pelo Marechal Davout, que marcharam 110 quilômetros em 2 dias desde Viena, foi decisiva no confronto. Os russos austríacos avançaram contra seu flanco direito e, quando estavam prestes a destroçá-lo, deram de cara com os homens de Davout, que barraram essa ofensiva. Enquanto isso, Napoleão ordenou o avanço contra o centro da linha inimiga, dividindo-a e a destruindo. Após essa derrota, os austríacos assinaram um humilhante acordo de paz, o Tratado de Pressburg, e os russos, que estavam sendo comandados pelo próprio czar, sentiram imensamente o baque dessa monstruosa derrota. Choque esse que pôde ser entendido com mais clareza nas palavras do próprio czar Alexandre I. E ele disse: "Somos crianças na mão de um gigante." Isto selou a derrota russa. Uma outra derrota russa que foi importante na formação do mundo europeu até o presente, não é à toa que a Rússia está lutando hoje e invadiu a Ucrânia, foi a Guerra da Crimeia. Existe um livro do Orlando Figes, que eu já recomendei ele aqui em um outro programa, que vale muito a pena para se entender o que foi a Guerra da Crimeia. E esta guerra ela é fundamental na formação da Europa atual. E a derrota que os russos ali sofreram deixou marcas que justificam as ações, inclusive as de hoje. Ficou conhecida pelo nome de Guerra da Crimeia o conflito ocorrido entre outubro de 1853 e fevereiro de 1856, na região da Crimeia, no Mar Negro, na fronteira entre o Império Otomano e o Império Russo. Esta guerra foi parte de uma série de disputas por territórios do então decadente Império Turco-Otomano, e seu nome deve-se ao fato de que boa parte das batalhas ocorreram na Península da Crimeia, hoje anexada pelos russos, mas que fazia parte da Ucrânia. Em julho de 1853, o Império Russo ocupou a península. Preocupadas, a França e a Grã-Bretanha tentaram negociar uma retirada, mas a Turquia resolveu declarar guerra ao Império Russo em outubro. Britânicos e franceses correram em auxílio aos turcos, enquanto os russos destruíram a frota turca em Sinop, no Mar Negro. A Grã-Bretanha estava ansiosa para garantir seu comércio com a Turquia e o acesso à Índia, e viu a manobra russa como um insulto, tornando inevitável uma resposta vigorosa ante o clamor da opinião pública. A defesa do Império Turco para ingleses e franceses era apenas um fato ocasional. Em termos militares, a guerra foi um ponto intermediário entre Waterloo e a Primeira Guerra Mundial. Os exércitos empregavam uniformes e táticas napoleônicas, mas as armas já eram mais evoluídas, ou seja, mais letais e de manejo mais fácil. A luta enfatizou a importância fundamental da logística, das trincheiras e do poder de fogo, antecipando a experiência da Guerra Civil Americana, em 1861. A Guerra da Crimeia encerrou-se com uma derrota da Rússia, que foi obrigada a desistir dos seus projetos de expansão nos Balcãs e a recuar da Crimeia, respeitando a integridade do Império Otomano. O Mar Negro foi declarado uma zona neutra, aberta à marinha de todas as nações, mas proibida para navios de guerra.
Foi a derrota russa na Batalha de Sevastopol, em 1855, que precipitou o acordo de paz assinado em Paris, em março do ano seguinte. Pode-se dizer que a Guerra da Crimeia foi o primeiro conflito da era industrial, a primeira guerra a ser fotografada, e onde o telégrafo e o trem de ferro tiveram larga utilização. Assistiu igualmente à inauguração de táticas militares que mais tarde vieram a se generalizar, como as trincheiras e o fogo de barragem de artilharia. Mas, muito mais do que isso, a Guerra da Crimeia foi uma terrível derrota da Rússia. Já no início do século XX, o gigante russo sofreu talvez a sua derrota mais vergonhosa para o então considerado pequeno e insignificante Japão. O Japão saiu de um sistema feudal direto para a industrialização e logo cobiçou territórios russos. O que se seguiu foi a Guerra Russo-Japonesa, e a derrota russa em Port Arthur ficou como uma mancha na história militar russa. Um século após Austerlitz, uma nova derrota configura nos anais da história militar russa. Ocorreu então uma guerra contra o Japão, a chamada Guerra Russo-Japonesa, entre os anos de 1904 e 1905. Este foi um breve conflito entre o Império Russo e o Império do Japão. A guerra começou com disputas por influência e territórios no sudeste da Ásia, desencadeadas pela competição entre o imperialismo russo e a expansão e modernização japonesa. Com o desejo do czar Nicolau II de expandir o Império Russo na Ásia, as duas nações entraram em choque. Nicolau entrou na guerra confiante e arrogante. Ele viu o Japão como um inimigo fácil, uma nação semi-feudal de samurais descalços, incapaz de igualar o poderio militar da Rússia. Entretanto, o czar não poderia estar mais equivocado. O Império Japonês havia se desenvolvido industrial e militarmente de maneira gigantesca nas últimas décadas, criando com isso um exército e uma marinha formidáveis, que estavam preparadas para enfrentarem os russos. Em 18 meses, as forças russas foram sitiadas e derrotadas. A sua velha marinha foi humilhada e aniquilada na Batalha de Tsushima, e seu exército fugiu em pânico após ser derrotado na Batalha de Mukden. Essas derrotas catastróficas, aliadas com a destruição das frotas do Pacífico e do Báltico e com o exército imperial russo em retirada na Manchúria, arruinaram a economia, tornando a guerra extremamente impopular. Então, o czar teve que aceitar a rendição por intermédio do Tratado de Portsmouth, logo após o chamado Domingo Sangrento, uma revolta popular que aconteceu em São Petersburgo. A Rússia reconheceu a soberania japonesa sobre a Coreia, teve que abandonar a Manchúria e teve que ceder Port Arthur, o maior porto russo naqueles mares. Cedeu também a península de Liaodong e metade da ilha Sakhalina para o Japão. O Império Russo teve seu prestígio jogado na lama e a situação só continuou piorando, pois a destruição das forças russas levou o czar a decidir rearmar o país. Mas, já que a nação russa estava falida, ele foi obrigado a pedir empréstimos altíssimos aos franceses e aos alemães. Estes empréstimos impactaram imensamente a economia russa, piorando a fome e a insatisfação da população, o que levaria a protestos que abalaram o poder do czar. Quando teve início a Primeira Guerra Mundial em 1914, uma das ações iniciais das potências foi a invasão russa da Prússia Oriental, um território então pertencente à Alemanha, ao Império Alemão, onde hoje está localizada a Polônia. Ali aconteceu a Batalha de Tannenberg. Os russos invadiram o território do Império Alemão e sofreram uma derrota fragorosa. Logo no início da Primeira Guerra Mundial, no dia 26 de agosto de 1914, teve início a batalha que levaria a uma das mais acachapantes derrotas
militares da Rússia, a Batalha de Tannenberg. O objetivo das forças russas era avançar contra as forças ocidentais alemãs para auxiliar os franceses, pois então os alemães dividiriam as suas forças a leste e a oeste. Inicialmente, 2 corpos do exército russo conseguiram algumas vitórias, comandados pelos generais Rennenkampf e Samsonov. E seus planos pareciam que estavam dando certo. Porém, as forças alemãs, comandadas pelo marechal de campo Hindenburg e pelo general Ludendorff, se aproveitaram de falhas cruciais de seus inimigos para, desse modo, conter seu avanço. Uma delas foi a interceptação de mensagens não codificadas trocadas entre os 2 generais russos. Essas mensagens revelaram a estratégia russa, permitindo que os alemães pudessem atacar as tropas do inimigo de maneira mais eficiente e assertiva. Outro facilitador do ataque alemão foi o fato de que os 2 grupos do exército russo estavam a mais de 80 quilômetros um do outro, próximo aos lagos Masurianos, o que dificultava o auxílio mútuo. A ofensiva alemã foi desencadeada por 6 divisões contra o flanco esquerdo das tropas comandadas pelo general Samsonov, sendo que o restante das tropas atacaria o flanco direito. O general russo Rennenkampf seria atacado inicialmente por apenas um corpo de infantaria, e a ofensiva era facilitada pela falta de comunicação entre os 2 generais. Os ataques levaram as tropas de Samsonov a recuarem de uma maneira totalmente caótica, tanto pela ausência de comunicação quanto pelas dificuldades de locomoção, oriundos das péssimas condições em que se encontravam as estradas e ferrovias na região. Os russos até tentaram contra-ataque, mas a ofensiva alemã levou as forças da Rússia a entrarem numa densa floresta para tentar escapar do ataque. Isso fez com que as tropas russas ficassem totalmente desorganizadas, permitindo que os alemães fizessem mais de 90 mil prisioneiros e destruíssem mais da metade do 2º exército russo, que era comandado por Samsonov. Este não suportou a humilhação da derrota e se matou. Das forças de Samsonov, mais de 78 mil soldados morreram ou foram feridos. Mais de 350 canhões de grosso calibre foram perdidos, 13 generais foram presos e inúmeros outros equipamentos russos foram capturados, com mais de 60 trens sendo necessários para enviá-los para a Alemanha. Após essa batalha, Hindenburg e Ludendorff se tornaram figuras de grande prestígio na Alemanha, e as forças do czar tentaram se reestruturar. Essa derrota superou infinitamente a derrota anterior na Guerra Russo-Japonesa para o Império Japonês. E a insatisfação da população foi total. Isso se transformaria em uma convulsão social total no interior da Rússia, o que levaria ao colapso da monarquia dos czares da família Romanov e o nascimento da Revolução Comunista na Rússia, o que se expandiu para o que viria a ser conhecido como União Soviética. Todas essas derrotas não fecham esse programa, ele vai continuar no programa seguinte, porque as derrotas russas continuaram logo após a Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial e também no Afeganistão. Esse é o tema do próximo programa.